É isso aí, pessoal. Vamos para mais uma aula de português, uma aula muito importante. Ela fala sobre regência verbal. Antes de fazer essa aula, nós analisamos mais de 6.000 questões sobre este assunto. E normalmente, pessoal, as questões que versam sobre regência verbal, elas são sobre crase. Lembra da crase? Tem muita gente que tem dificuldade, diz que nunca conseguiu entender. A regência verbal é a base de entendimento para que você acerte as questões de crase. Então, a aula de hoje vai ser curta, rápida, objetiva, sempre com foco em quem é iniciante, quem tem dificuldades com conceitos mais básicos, mas ela será dividida em duas partes. Nessa primeira aula, nós falaremos sobre o entendimento, a máquina, a lógica que existe na regência verbal, e na próxima aula, vamos fazer um casadinho, propriamente dito, nós estudaremos a crase, com muitas questões, para que você entenda e acerte na prova. Se você analisar as últimas provas, os Correios inclusive, que é o objeto principal do nosso estudo, tanto a prova de 2011, as provas anteriores, aquele pequeno concurso que houve em 2008, vocês verão que as questões sobre regência verbal estão sempre ali falando sobre crase. Já peço de antemão que vocês retribuam esse carinho e deixem aqui o seu like neste vídeo para que vocês possam incentivar o nosso trabalho. Pessoal, indo direto ao ponto, sem enrolação, porque eu passei na prática, é um aprendizado prático, sem dar voltas. Quando nós falamos de regência verbal, reger significa governar. Quando você assistia lá os desenhos ou aqueles filmes de época, você via que o rei, ele regia ali o seu povo. Você talvez tenha visto que talvez você tenha visto ali um coral musical. Existe o regente, é a pessoa que conduz, a pessoa que mostra o caminho que precisa ser seguido aquele coral. Então, reger significa governar, significa mandar, dar ordens. E quando nós falamos de regência verbal, nós temos um rei que entra aqui na história. E quem que é esse rei? O verbo. Vocês vejam que eu coloquei até a coroa nele aqui, né? O verbo é o rei da nossa história. Então, na regência verbal, nós sabemos que o verbo, como sempre, ele normalmente indica uma ação, né? Há momentos que ele indica sentimentos também, mas o verbo, em linhas gerais, de uma forma mais simples, ele indica uma ação. E neste ato dele indicar uma ação, ele usa outras palavras para completar o sentido daquilo que ele quer dizer. E é neste momento que entra a regência verbal. Quando nós vamos falar de regência verbal, existe um tipo de palavra muito importante. Para quem estudou a nossa aula 1 lá atrás, de classes de palavras, nós temos as preposições. E as preposições, elas são divididas em preposições essenciais e preposições acidentais. Eu coloquei aqui na lousa para vocês as preposições essenciais, porque para as provas, no modo geral, elas que serão mais importantes. Então, quais são as preposições essenciais? O a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar na lousa aqui para vocês agora, para que vocês possam visualizar de uma forma mais aprofundada quais são as preposições. Então vocês estão vendo aí que existem as preposições essenciais e as acidentais. Conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, exceto, afora e etc. Eu recomendo até que vocês deem um print aqui na tela neste momento e anotem no caderno de vocês estes dois grupinhos de preposições, principalmente o primeiro grupo, que são as preposições essenciais. Agora voltem aqui para mim. Eu vou explicar por meio de exemplos para que vocês possam entender como funciona a regência. Eu creio que é a forma mais simples para que você entenda, sem ficar falando de teoria, explicações intermináveis que só confundem mais ainda os alunos, vamos passar na prática. O Passei na Prática tem essa proposta. Então, nós concordamos aqui que o verbo ele é o rei do nosso estudo. Digamos que eu pegue um verbo aqui, pessoal. O verbo gostar. Digamos que eu escrevesse assim, eu gosto.
Este é o verbo. Mas você concorda comigo que quando eu digo eu gosto, o sentido fica incompleto? Você vai perguntar, Anderson, gosta de quê? Então, quando eu digo eu gosto, naturalmente na sua cabeça, o que você pensa? Tá, gosto de quê? E aí eu preciso continuar essa frase para que faça sentido. É neste momento que entra a regência verbal. Quando eu digo eu gosto de café. Olha que legal. Vocês vejam que eu usei uma das preposições para completar o sentido da minha frase. De é uma preposição. Olha ela aqui, ó. De é uma preposição. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. O sentido dessa frase, ele caminha, ele transita para esta palavra, o café. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. E qual que é essa coisa? É a palavrinha café. Ou seja, o alvo do sentido desse verbo, o alvo dessa fala, o objeto desta frase é o café. Então, quando nós falamos de regência verbal, pessoal, nós teremos sempre aqui o verbo, há casos que haverá ou não uma preposição, e nós temos o alvo deste verbo, que é o objeto. Quem assiste aula de português, os homens principalmente, eles nunca mais vão fazer aquelas cantadas bestas, né? Olhar para a menina e falar, nossa, como você é maravilhosa. Não. Agora ele diz assim, você é o objeto da minha admiração. Você é o objeto do meu desejo. Ou seja, você é o alvo daquilo que eu quero. Você é o alvo da minha atenção. Você é o alvo da minha ação de admirar. Então vocês vejam que esse verbo, ele tem um complemento. E esse complemento, no caso ele é o alvo do significado dele, nós temos um objeto. Segura um pouquinho que eu vou te dar um outro exemplo e nós vamos fechar o entendimento e com certeza você vai compreender. Se em vez de falar eu gosto, eu diga que eu amo. Amo é um verbo? Sim, amo é um verbo. É a ação de amar. Se eu chego para vocês aqui na aula e falo, pessoal, eu amo. Qual é a reação natural de vocês? Anderson, você ama o quê? Porque quem ama, ama alguma coisa. Então, eu posso dizer aqui, ó, eu amo, o que que eu amo? Minhas filhas. Eu amo minhas filhas. Qual que é o objeto do meu amor? Qual que é o alvo do meu amor? Nós temos aqui que minhas filhas é o objeto do meu amor. Olha que legal. Nós identificamos o objeto, o alvo desse verbo. A partir deste exemplo, pessoal, vocês conseguem pegar o conceito geral que vai fazer vocês compreenderem essa aula e a nossa próxima aula, que é de crase. Há uma diferença básica entre essa primeira frase e essa segunda frase. Essa segunda frase, ela tem preposição? Não tem. Vocês viram que eu digo que eu amo, mas para que o verbo amar atinja o objeto, ele passou direto. Ele não precisou usar nenhuma das preposições. Então, quando eu pego o meu verbo e eu vou direto para o objeto, eu digo que eu transitei, ou seja, ele é um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? Ele é um verbo que não tem sentido completo. Consegue entender isso? Então, quando eu digo para vocês, eu amo, você pergunta, ama o quê? Ou seja, ele não tem sentido completo. Sempre que um verbo não tem sentido completo, não tiver sentido completo, ele é um verbo, nós chamamos de, aqui ó, verbo transitivo. Ele é um VT, um verbo transitivo. Por quê?
Ele não tem sentido, o sentido não finaliza nele. Ele precisa transitar, ele precisa caminhar um pouco mais para que tenha sentido. Se eu pegar o verbo de cima, eu gosto, qual a reação natural de vocês? Anderson, gosta de quê? Então, se eu disser para vocês eu gosto, o que vocês perguntam? Gosta de quê? Ou seja, o verbo gostar nessa frase não tem sentido completo. Eu preciso continuar transitando, eu preciso continuar caminhando, vamos dizer assim, para que eu atinja o sentido. Então, nesse caso, o verbo gostar, ele também é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa transitar para que atinja o seu sentido. Ele não é um verbo intransitivo, ele é transitivo, ele precisa ir para frente para que possa identificar o sentido. Agora a diferença básica. Na primeira frase, nós temos a preposição. O verbo gostar, ele não consegue transitar diretamente até chegar no seu objeto. Ele paga um pedágio, ele passa por uma preposição. Imagine que a preposição é como um pedágio. O verbo está viajando, só que ele não consegue chegar diretamente ali no seu objeto. Ele precisou passar por uma preposição. Então, quando esse verbo exigir uma preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque ele passa por uma preposição até que chegue no seu objeto. Diferentemente, olha o que acontece na frase de baixo. Eu amo o quê? Quem ama, ama alguma coisa. Minhas filhas. Vocês estão vendo alguma preposição aqui? Não. Ele não precisou passar por nenhuma preposição para chegar no seu objeto. Então, no caso, ele é um verbo transitivo, porque não tem sentido completo, mas neste caso, ele é transitivo direto. Então, olha só, com esses dois exemplos, você já consegue ter uma noção muito bacana do que é um VTI e um VTD. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Eu vou colocar a especificação aqui em cima para ficar mais fácil. Ó. O verbo gostar aqui é um verbo transitivo indireto e o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Deixa eu apagar aqui só para que vocês consigam entender melhor. E a partir disso, nós já conseguimos ter um outro entendimento também. Qual que é o objeto aqui da primeira frase? Eu gosto de café. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se esse verbo é transitivo indireto, esse objeto aqui é um objeto indireto. Por que ele é um objeto indireto? Porque para que o sentido do verbo do VTI chegasse nele, passou por uma preposição. Diferentemente, nós temos essa frase aqui de baixo. Eu amo minhas filhas. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Nós não passamos por nenhuma preposição. Não teve nenhum pedágio, não teve nenhuma lombada. Como nós não passamos por nenhuma preposição, esse objeto, ele é direto. É muito comum que nas abreviações de teoria por aí, nós chamemos um objeto direto de OD e chamemos um objeto indireto de OI. Entenderam, pessoal? Dica muito importante para que vocês descubram se um verbo é transitivo direto ou indireto. Faça a pergunta para ele. Se eu pegar aqui, ó, o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Como você diz que ele gosta de, tem a preposição. É um verbo transitivo indireto. O verbo amar, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Não tem preposição. Então é um verbo transitivo, porque não tem sentido completo, porém ele é direto, porque ele não passa por uma preposição. Se eu digo para vocês o verbo ir, vamos aprofundar um pouco mais. Eu creio que com exemplos sempre fica mais fácil. Eu vou fazer o quê? Vou para a biblioteca.
Primeira coisa, qual que é o verbo dessa frase? É o verbo ir, né? Ele está conjugado, o verbo ir. Se a minha frase ela parasse aqui, finja que não exista aquela parte de lá. Se eu chego aqui na aula e falo, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou. O que vocês perguntam para mim? Tá, Anderson, vai para onde? Esse verbo não tem sentido completo. Se eu disser que eu vou, vocês não compreenderam a minha fala. Então, neste caso, como ele não tem sentido completo, ele é um verbo transitivo. Ele precisa transitar, ele precisa continuar a frase para que tenha sentido. Agora, ele é um verbo transitivo indireto ou indireto? Temos que analisar o objeto. Quem vai, vai para algum lugar. Putz, pessoal, olha aqui, achei uma preposição. A preposição para, olha ela aqui, ó. Então, este verbo nós já identificamos que ele precisa de uma preposição para que chegue no seu objeto. Como ele tem preposição, ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Ele é indireto. Por quê? Porque quando ele estava indo para o seu objeto, ele teve que passar por uma preposição. E olha só, a biblioteca é o objeto. Ela é o alvo dessa ação de ir. Ela é o objeto final, né? Como eu falei lá, o exemplo do rapaz que está estudando aqui conosco e foi paquerar uma moça de uma forma mais intelectual. Você é o objeto do meu desejo. Olha só, o objetivo final, o fim desta ação é você. Então, no caso aqui, biblioteca é o objeto. Eu vou colocar aqui chamar de o. É um objeto direto ou um objeto indireto? Como tem preposição, é um objeto indireto. Conseguiram entender? Tenho certeza que vocês conseguiram. Agora, pessoal, vejam bem. Alguns verbos, eles são um pouco mais interessantes, tá? E eu vou mostrar para vocês. Essa parte aqui, ela é muito fácil. Eu tenho certeza que vocês, assistindo com atenção, sem distrações, vocês facilmente conseguirão entender o conceito. Pode cair somente exemplos desse nível na prova? Perfeitamente, é muito possível. Eu recomendo fortemente que após essa aula, vocês vão aqui no nosso canal, existe uma aba chamada Comunidade. E nessa aba chamada Comunidade, eu tenho postado questões todos os dias. E a maioria delas são questões comentadas para que vocês possam aprender. Como nós estamos crescendo o canal, quem nos acompanha desde o início, tem percebido que o canal tem crescido muito rapidamente. Muitos recursos estão sendo liberados e um deles é essa comunidade. A comunidade costuma ser paga, né? O YouTube ali você consegue fechar um grupo de pessoas que pagam de 5 até 100 reais para acessar. Anderson, a sua comunidade é paga? Não, pessoal. A minha comunidade é gratuita. Então você não paga nada para entrar, é só acessar, procura ali nas abas. Eu vou até colocar aqui na tela uma foto, e muita gente fala, Anderson, eu não achei a comunidade, cadê a comunidade? Tá do lado das playlists ali, onde você encontra as aulas, existe a comunidade. Ali eu posto dicas, posto motivação, posto visões de mundo legais para vocês e posto questões todos os dias. Eu já postei várias questões aqui de regência verbal, eu recomendo que você vá lá e tente resolver todas elas, ok, pessoal? Então, alguns verbos, eles são um pouco mais interessantes. É possível que a banca coloque questões nesse nível, mais fácil, é perfeitamente possível. Vocês vão ver que muitas questões que eu coloquei ali na comunidade são questões reais, que caíram na prova dos Correios ali em 2011, 2008, são questões fáceis, né? Não tem muito o que exigir do aluno. Agora, a banca talvez possa aprofundar um pouco mais. Olha só esse verbo. Se eu pegar o verbo informar, digamos que você está perdido na rua e você pergunta para um guarda, para um policial, como chegar em algum lugar. Olha essa frase aqui. O guarda, ele fez o ato de informar. O guarda informou. Se eu parar essa frase aqui, tem sentido completo? O guarda informou. Você provavelmente vai olhar para mim e falar, Anderson, informou o quê? Não tem sentido completo. Então, este verbo aqui, ele é um verbo
transitivo. Por que é transitivo? Porque ele precisa continuar o seu caminho para que nós entendamos a mensagem que ele quer dizer. O guarda informou. Aí você pergunta, informa o quê? Lembra que eu falei da dica? Faz sempre a perguntinha. Quem informa, informa algo. Qual foi esse algo que esse guarda informou, que esse verbo traz? O guarda informou o caminho. Olha que legal. Então, o caminho, o que é isso aqui? É o objeto do verbo informar. Então, quem guarda, ou melhor, quem informa, informa alguma coisa. Pergunto para você, tem alguma preposição entre o verbo informar e o seu objeto? Não tem. Como não tem nenhuma preposição, não passou pelo pedágio. A informação foi direto, olha só. Foi direto e chegou no objeto. Então, o verbo informar é um verbo transitivo direto. Porém, a coisa fica muito mais interessante. Olha só. Quem informa, informa algo para alguém. Informa algo a alguém. Então, esse guarda informou o caminho, só que ele informou o caminho para a moça. Olha que interessante, pessoal. O verbo informar, ele tem dois alvos aqui. Ele informou uma coisa para alguém. Quem informa, informa algo para alguém. Então, nós temos aqui a moça. É um outro objeto. Cuidado para você não confundir. Isso aqui não é uma preposição, tá? Embora nós tenhamos aqui o a, esse a não é uma preposição. Esse a aqui é apenas um artigo. Para quem assistiu a aula de classe de palavras vai saber o que eu estou falando. Ele apenas está especificando, determinando ali o substantivo feminino, ok? Não confunda. O para é uma preposição, porque quem informa, informa algo, que é o caminho, para alguém. Como houve preposição nesse segundo objeto, esse verbo informar nesta frase, ele é um verbo transitivo, direto, só que ele também é indireto. Olha que legal, porque nós temos aqui um objeto direto e nós temos aqui um objeto indireto. Então, pessoal, o verbo informar nessa frase, ele é um verbo mais interessante. Eu vou até colocar de outra cor aqui para que vocês possam entender. Vou colocar de laranja. O verbo informar, ele é um verbo bitransitivo. Bitransitivo. Vejam como é interessante o português. Então, vocês entenderam aqui neste exemplo que existe o verbo transitivo, que é o que não tem sentido completo, e ele pode ser direto ou indireto. Mas há casos que ele vai assumir as duas formas. Ele ao mesmo tempo será um verbo transitivo direto e indireto, e nós chamamos de verbo intransitivo. Pode ser que na sua prova caia aquele primeiro exemplo, que é um exemplo muito mais simples, só para que você identifique. Pode ser que ele venha um pouco mais incrementado. E agora eu vou passar para vocês alguns verbos queridinhos das bancas. Existem verbos que são especiais, eles podem assumir significados diferentes a depender da frase. E é muito comum que caia em provas de nível médio, inclusive. Nas provas, os correios que nós analisamos, não é comum, eu sempre bato nessa tecla, embora tenha muita gente aí espalhando medo, dizendo que essa prova vai ser difícil, vai ser uma coisa assustadora do outro mundo. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que para que você entre nos correios para ser carteiro, vai ter que fazer direito constitucional, administrativo, TAF, prova de inglês, redação em duas línguas, né? Não vai ser só português, é redação em inglês, português e talvez em espanhol, né? É uma coisa absurda para entrar nos correios agora, segundo os Cavaleiros do Apocalipse. Mas eu ainda volto a crer que, estatisticamente, pelo histórico, as questões não costumam ser tão amedrontadoras como muitos dizem. Agora eu vou colocar para vocês aqui alguns verbos interessantes, e esses verbos aqui, pessoal, eles caem toda hora em prova. Toda hora. São verbos bem interessantes e, a depender de quando são utilizados,
eles ganham significados diferentes. Esse aqui é o campeão, o verbo visar. O verbo visar é campeão de prova, porque ele causa muita dúvida nos alunos. Eu vou aplicar duas frases aqui para que vocês possam entender como ele tem sentidos, ele apresenta sentidos diferentes e regências diferentes também. Se eu digo para você assim, ó, o policial visou, esse meu ficou meio esquisito, né? Visou o bandido rapidamente. Isso aqui é errado, tá, pessoal? Às vezes, pelo hábito, a gente costuma misturar letra de forma concursiva, mas para redação não é bom, tá? Não é aceitável. Coloque sempre letra de forma com letra de forma. O policial visou o bandido rapidamente. Olha o verbo aqui, ó. Policial visou. Se eu chegar para vocês aqui e disser, pessoal, o policial visou, tem sentido completo? Vocês vão dizer, visou o quê? Quem visa, visa alguma coisa ou alguém. Esse verbo não tem sentido completo. Portanto, ele é um verbo transitivo. Ele precisa transitar, ele precisa continuar o seu caminho, sua jornada, para que nós entendamos o sentido final. O policial visou. Ele visou o quê? Qual é o objeto dessa ação dele? O bandido. Então, o bandido é o objeto. Pergunto para vocês, entre o seu verbo e o seu objeto há alguma preposição? Não há preposição. Portanto, o verbo visar aqui é um verbo transitivo direto e, consequentemente, este objeto é um objeto direto. Esse rapidamente aí, ele apenas acrescenta um pouco mais de sentido ao verbo. Então, portanto, é um advérbio, ok? Não é objeto da nossa análise. Nós podemos até tirar ele daqui, para não confundir vocês. Se eu disser que o policial visou o bandido, já é suficiente. Esse verbo visar aqui, pessoal, ele está no sentido de quê? Ele tem o sentido de olhar. Ele tem o sentido de avistar. Ele tem o sentido de observar. Então, nesta frase, o verbo visar ele está com o sentido de observar, avistar, olhar. Agora vejam essa segunda frase que eu vou colocar para vocês. O aluno ele visa o quê? Ser aprovado, né? Aprovado aí no concurso. Esse verbo visar, ele não está no sentido de olhar, observar, avistar. Ele está no sentido de almejar. Vou colocar para vocês aqui, ó. Ele está com o sentido de almejar. Ele está no sentido de ter como objetivo. Então, quando uma pessoa diz que ela visa a algo, ele está no sentido de esse é o meu objetivo, esta é a minha meta, não é mais no sentido de enxergar, é no sentido de ter como objetivo. É o desejo dessa pessoa, é a meta final. Se eu disser para vocês, o aluno visa, vocês vão dizer, visa a quê? Quem visa, visa a alguma coisa. Então, quem visa, visa a ser aprovado. Então, neste caso, o verbo visar aqui com sentido de almejar, de ter como objetivo, ele tem que ter uma preposição aqui, ó. Porque quem visa, visa a algum objetivo. Então, neste caso, o verbo visar é um verbo transitivo, porque não tem sentido completo, só que ele é um verbo transitivo indireto. E qual que é o objeto deste verbo visar? É isso aqui, ó, ser aprovado. Se o verbo é transitivo indireto, esse objeto aqui também será um objeto
indireto. Então esse verbo, pessoal, é muito interessante porque além de ter sentidos diferentes, eles têm uma regência diferente. O de cima é transitivo direto e o de baixo é transitivo indireto. Anotem este exemplo, anotem o verbo visar com muito carinho porque ele é extremamente recorrente em provas. São questões consideradas de um nível mais mediano para difícil, mas vocês vejam que não é impossível de entender. Se você já tem o e-book, o Combo 7.0, tem muitos alunos que compram o e-book, o Combo, e imprimem. Então, se você tem um material impresso na sua casa, anote este verbo aqui. Quando estiver na parte de regência ou na parte de crase, anote esse verbo e vá aumentando. O legal de você estudar com material impresso é isso. Amplie o seu material. Então, nós temos ali todo o material de português, a teoria, mas o bacana o que é? Você ampliar esse material e personalizar conforme o seu aprendizado. Isso é estudar, pessoal. Estudar não é ler ou assistir aula. Estudar é você criar o seu próprio material. Então você vai pegar ali o e-book que nós fizemos de português e você vai começar a ampliar, colocar exemplos, colocar frases. Aquilo que você não entendeu muito bem, você faz um asterisco para que você possa aprofundar. Isso é estudar. Observem essa frase. O irmão, normalmente o irmão mais novo, implica com o irmão, no caso, né? Já está subentendido, mais velho. Qual que é o verbo aqui dessa frase? Implicar. Se eu chego para vocês e digo aqui, o irmão implica, vocês perguntam, implica com quem? Porque quem implica, implica com alguém. Olha aqui, esse com é uma preposição, olha ela aqui em cima. Então, ele tem sentido completo? Não tem, é um verbo transitivo. Como tem a preposição, ele não transita diretamente até o seu objeto. Qual que é o objeto da implicância desse irmão? O irmão mais velho, o mais velho. Como ele tem a preposição, ele é um verbo transitivo e indireto. E, consequentemente, esse objeto aqui é um objeto também indireto. Qual que é o sentido deste verbo implicar? Qual que é, pessoal? Ele tem o sentido de provocar. Sabe, aquela pessoa que está provocando, ela está implicando, está procurando confusão. Então, esse verbo implicar, no sentido de provocar, é transitivo indireto, porque quem implica, implica com alguém. Agora, observem essa outra frase aqui. Ou melhor, sim, essa frase é boa. Ser aprovado implica sacrifícios. Sacrifícios. Se eu chego para vocês e digo aqui, ser aprovado implica, vocês vão perguntar para mim o quê? Implica o quê? Então, ele é um verbo que não tem sentido completo. Portanto, é um verbo transitivo. Mas neste caso aqui, qual que é o objeto deste implicar? É os sacrifícios. Este verbo implicar não tem o sentido de provocar, de procurar confusão. Ele tem o sentido de ter como consequência. Então, olha aqui. Esse verbo implicar, ele tem um sentido aqui, ó. Ter como consequência. Dá para entender? Acredito que dá, né? Então, esse verbo implicar, ele tem como sentido ter como consequência. Então, ele implica alguma consequência. Não tem preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto. E, consequentemente, o seu objeto é um objeto direto. Eu vejo muita gente errando nisso aqui. Até jornalistas. Eu já vi jornalistas na televisão ali aberta, uma audiência gigantesca, dizer que o ajuste fiscal implicou em mudanças. Eles colocaram uma preposição em. Quando o verbo implicar, ele traz o sentido, a carga semântica de ter como consequência, ele é verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Então é errado você dizer
que uma alteração fiscal implicou em mudanças, implicou em consequências. Não, implicou consequências, implicou mudanças. Não tem a preposição. Então, pessoal, coloquei dois verbos aqui apenas para que vocês tenham noção de como pode ser interessante a língua portuguesa. Seriam questões mais difíceis, mas eu tenho certeza que vocês assistindo com calma, até mesmo repetindo essa aula, conseguirão entender e absorver esse conteúdo. Só para finalizar nossa aula, uma questão na tela, bem interessante, para que vocês resolvam e provem que realmente o aprendizado entrou na cachola, na cabeça de vocês. Olha só, uma questão bem interessante aí do DPU, caiu em 2016. Seria mantida a correção do texto caso o trecho para que seus direitos sejam garantidos, então a frase é essa aqui, ó, para que seus direitos sejam garantidos, fosse reescrito da seguinte forma, visando a garantia de seus direitos. Então olha só, seria mantida a correção do texto caso o trecho para que seus direitos sejam garantidos fosse reescrito da seguinte forma, visando a garantia de seus direitos. Então, pessoal, essa questão ela é verdadeira ou falsa? Então, eu vou colocar aqui na lousa só para que nós possamos analisar. Não precisa nem ler o texto ao qual ele se refere, porque essa aqui está fácil de nós entendermos. Então, ó, para que seus direitos sejam garantidos. Esse tipo de questão é muito comum, tá, pessoal? É uma questão de reescrita de frase. A banca te dá ali uma frase e ela pergunta se o sentido vai ser o mesmo, se a correção gramatical vai ser a mesma quando vocês mudarem essa frase. Então, qual que é a segunda frase? Visando a garantia de seus direitos. Então, olha só, vamos analisar essas duas frases. Qual que é o sentido dessa primeira aqui? Para que seus direitos sejam garantidos. Esse sentido, ele está dizendo que o objetivo, a finalidade, a fim de que, para que seus direitos sejam garantidos. Se nós reescrevermos essa frase deste modo aqui, visando a, vocês aprenderam que o verbo visar, ele pode assumir o sentido de quê? Ter como objetivo. Lembra do exemplo do policial? Não é o sentido de enxergar, de olhar, visar. É o sentido de ter como objetivo. Então, quem visa, visa a algum objetivo. No caso aqui, ele está visando a quê? Visando a garantia. Eu coloco esse exemplo no final da aula de hoje para que nós puxemos um gancho para a próxima aula. Olha que legal, pessoal. O que ele está visando? A garantia. Só que quem visa, visa a alguma coisa. Quem visa, visa a alguma coisa. Visando ao quê? A garantia de seus direitos. A questão está correta, tá? Nós poderíamos substituir e reescrever dessa forma. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção é o quê? Vejam que o a ficou repetido. Quem visa, visa a alguma coisa. E qual que é essa coisa? Qual que é esse objeto? A garantia. Nesse momento, vocês abrem a caixa de Pandora. Para que não haja essa coisa feia aqui de repetir dois as numa frase, você consegue somar esses dois as. E no momento que você soma esses dois as, nasce o sinal agudo indicativo de crase. Mas esse não é o objeto da aula de hoje. Por isso eu falei, se vocês entenderem regência verbal, na próxima aula vai ficar mamão com açúcar e entender como que funciona a crase. Então, este exemplo, essa questão é bacana por isso, para que vocês possam já começar a compreender como que funciona a crase
E para que vocês possam entender que no caso este verbo aqui, ele não está no sentido de enxergar. Então as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, de se preparar para o cursinho, é muito provável que errem, porque quando elas virem o verbo vir, né, o visar, eles vão associar o sentido de enxergar, de olhar, mas você que já está treinado saberá que este verbo aqui não traz o sentido de olhar, de enxergar, ele traz o sentido de ter como objetivo. Então neste caso aqui, quem visa, visa a alguma coisa. A questão está correta, as duas palavras são equivalentes e dela você consegue extrair mais aprendizado. Eu espero que vocês tenham entendido, assistam com calma, sem distrações, sem rede social atrapalhando você, num lugar tranquilo para que você possa se concentrar. Se você não entendeu, assista novamente a aula e mais uma vez eu peço para vocês, comente aqui o que você achou, comente de onde você está assistindo, não é verdade? E deixe sempre o seu like. Fica aqui o meu forte abraço e até o próximo vídeo.